Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde o ano passado, a Aline estuda sair do aluguel, mas agora ficou mais difícil para ela. Os juros mais altos, a entrada mais alta, mesmo se você tiver um carro e vender essas coisas, fica muito mais difícil para você comprar. Uma mudança importante que vai impactar o mercado imobiliário brasileiro. A Caixa Econômica Federal, que é referência no segmento no país, anunciou alterações nas regras de financiamento de imóveis. São mudanças nas condições de crédito e nos valores da entrada. O que está por trás da alteração? Comprar a casa própria será um sonho mais difícil de se realizar? E como escolher a melhor modalidade de crédito? Nesse episódio, vamos discutir as novas regras e o que esperar desse cenário com Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos de construção do FGV IBRE. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante que realmente tem mobilizado todo mundo em função de uma conjuntura que tem sido muito favorável ao mercado imobiliário. Prazer é nosso, professora. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Rogério, as novas regras da Caixa Econômica Federal para empréstimos pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos já estão valendo? Exatamente. Oi, professora Ana. Desde o início deste mês, quem procurou a Caixa para financiar um imóvel já encontrou as novas regras. O banco anunciou alterações nos financiamentos para imóveis de até R$1,5 milhão e está exigindo um valor de entrada maior dos compradores. Professora Ana, no modelo antigo, o banco não estabelecia qualquer limite para o valor de entrada. O que justifica essas mudanças? Não, se justifica um contexto realmente, mais desafiador em função problemas com funding, dificuldades, A principal funding do financiamento imobiliário do SBPE é a poupança. E já nos últimos anos, esse funding tem perdido recursos com mais saques do que depósitos. Então, a poupança, que é a principal fonte de recursos do financiamento imobiliário para esse tipo de contrato, que é o do SBPE, então está sofrendo em função dos muitos saques. Além disso, a gente viu uma mudança no cenário da política monetária com a elevação das taxas de juros. Então, a Caixa Econômica, que tem uma grande participação no mercado, tomou essa decisão para garantir os recursos para mais pessoas, diminuir o percentual do financiamento. Com isso, como o crédito está mais restrito, é uma forma de você beneficiar mais pessoas, porque você não teria recursos para todo mundo. Também uma forma da Caixa Econômica, ao invés de elevar a taxa de juros, eles fizeram essa restrição na contratação. Professora, essas alterações se aplicam apenas a quem vai usar os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ou também afetam outras modalidades de financiamento? E afinal, quais são as principais formas de financiamento imobiliário existentes hoje? Então, essa é uma pergunta muito importante, Na hora que a gente olha o mercado imobiliário hoje, a gente está vendo um boom em boa parte das capitais brasileiras, das cidades. Uma parte importante desse boom está vindo do programa Minha Casa Minha Vida. A reedição do programa em 2023, com regras, que ficaram mais vantajosas, tanto para as construtoras incorporadoras como para quem pretende comprar um imóvel, fez com que o mercado do Minha Casa Minha Vida crescesse significativamente aí nesse último período. Esse mercado continua igual, não há nenhuma mudança nas regras, a oferta de crédito, as condições, as taxas, isso aí permanece tudo igual. Inclusive o FGTS, o Conselho Curador do FGTS acabou de anunciar o orçamento para o ano que vem, com uma pequena elevação. Então, em relação ao Minha Casa Minha Vida, não há nenhuma mudança. O Minha Casa Minha Vida tem como principal fonte de financiamento o FGTS. As alterações que a gente está observando estão vindo justamente da parte do financiamento, que é o que a gente chama o SBPE, que tem como origem principal a poupança. Aí, em função dessa elevação da Selic, a gente está vendo muitos bancos anunciarem altas nas taxas de financiamento e alguns, no caso a Caixa Econômica, tomou a decisão de restringir, então, a parcela financiada. Professora, houve um aumento na demanda por imóveis no mercado e um maior volume de saques na caderneta de poupança, que é a principal fonte de recursos da Caixa para os financiamentos, conforme a senhora explicou. Foi por causa dessa relação que o banco fez as mudanças?
Sim, o banco fez essas mudanças em função de problemas com o funding, essa disponibilidade da poupança. O banco, como você mencionou, né, a Caixa Econômica é o principal agente, o ritmo de contratação tem sido muito forte, né? A gente está observando não apenas o Minha Casa Minha Vida, mas esse segmento também que é suportado pela poupança também está crescendo bastante, algo que não era nem esperado no início do ano, em função das taxas ainda se mantém no patamar elevado, mas a demanda por financiamento tem se mantido forte e a oferta estava respondendo razoavelmente. Então, a gente estava vendo um crescimento das contratações ao longo de 2024. Então, em função, né, desse contexto de redução aí, no montante de recursos da poupança, a Caixa já está, né, se adequando a esse novo cenário de crédito mais alto e problemas com o funding. Professor, a cada ano, a principal fonte dos financiamentos de imóveis, que é a poupança, está encolhendo. Em julho de 2024, a poupança teve uma saída líquida de mais de 900 milhões de reais. O que explica este movimento que, consequentemente, impacta o mercado imobiliário? Muitos fatores, né? Sem dúvida que a poupança ela não é competitiva com outros investimentos, com outras aplicações, né? Então, isso sem dúvida, no momento em que as taxas começam a subir, acaba sendo ruim para a poupança. Uma outra questão, as famílias sacam recursos para resolver seus problemas de endividamento, né? Então, é uma forma, né? Um suporte que as famílias têm é sacar seus recursos para resolver as suas dificuldades financeiras. Então, você tem uma conjuntura aí, né? E que acaba levando a esse cenário que você observou, né? De mais saques do que depósitos. Além disso, outra mudança será em relação às cotas de financiamento permitidas pelo banco, né? A Caixa só financiará até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante. O que muda em relação ao modelo antigo, professora Ana? Então, a grande questão é, quem estava objetivando, né, comprar um imóvel, sempre tem uma parcela que ele tem que pensar de recurso próprio. Isso se for um financiamento, por exemplo, de um imóvel usado. Se for de um imóvel novo, é possível que consiga financiar junto à construtora e incorporadora. Mas no caso de um imóvel usado, você tem uma parcela, né, do recurso de poupança própria e uma parcela do financiamento. A parcela de poupança própria, quanto você precisa ter, quanto você precisa poupar para conseguir, né, comprar o imóvel, vai depender exatamente do quanto você consegue de financiamento. Então, se antes a Caixa Econômica dizia que ia financiar 80%, então você precisava poupar 20%. Quem vai ser impactado por essas mudanças, professora Ana? Quem está comprando o primeiro imóvel ou quem já tem outros financiamentos? Além disso, um contrato ativo pode mudar? Não, né? Isso não. Um contrato ativo não muda, né? Na verdade, isso vai afetar quem tomou a decisão, né, de comprar um imóvel e estava se programando, se organizando para isso, e você tem as regras mudadas quando você está prestes a adquirir o imóvel, por exemplo. Então, são essas pessoas. E aí a gente está falando de, assim, classe média alta, né? A gente lembra que entre 2021 e 2024 foram investidos mais de 255 milhões no programa Minha Casa Minha Vida, que resulta em 1.600.000 contratos assinados. De total, a metade teve jovens de 18 a 30 anos como beneficiários. Esses dados são da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades. Professora, esse público que se enquadra no Minha Casa Minha Vida também vai ser afetado? Não, né? Como a gente mencionou, Minha Casa Minha Vida não vai ser afetado, né? As regras permanecem a mesma. Então, continua sendo uma importante fonte de financiamento, né? Um importante modo de você adquirir um imóvel, se você se enquadra nas exigências do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está observando, já desde o ano passado, o Minha Casa Minha Vida ser uma importante força do mercado imobiliário, e isso vai se manter, né? As regras não mudaram, então esse público se continua dentro das regras, então ele continuará sendo beneficiado.
Agora, quem não tiver o valor da entrada exigido pela Caixa, terá outras opções de financiamento, professora? Como escolher a melhor instituição financeira e que detalhes precisam ser observados na hora de se buscar um banco, na hora de se buscar um financiador para a aquisição da casa própria? Bom, então vamos lá. É importante a gente sempre pensar, né, quando a gente vai comprar imóvel, se é um imóvel novo, na planta, ou um imóvel usado. Como eu falei, no caso do imóvel usado, é o financiamento mais a sua parcela de poupança. A mudança na regra exige, então, que a sua parcela de poupança aumente, tá? Então, a parcela financiada, ela diminuiu. No caso do imóvel novo, em geral, são as construtoras incorporadoras que financiam essa parcela até a entrega das chaves, ou seja, essa parcela que não é financiada pelo agente financeiro. Normalmente é financiada direto com a construtora incorporadora. Então, isso vai exigir que se financie com a construtora incorporadora uma parcela maior, vai ser uma negociação com a construtora. Em relação ao agente financeiro, a pesquisa é muito importante, desde as taxas, porque as taxas não são as mesmas, né? Verificar o custo efetivo, não só a taxa de juros do financiamento, todas as outras taxas que também costumam vir. É preciso justamente ver, tá, qual a parcela que o banco está disposto a financiar, porque a gente falou da Caixa Econômica. A Caixa passou de financiar 80% para 70%, mas os outros bancos já financiavam menos. Se a gente olha, por exemplo, os números do Banco Central, a gente já vê que a média de financiamento está em menos de 70%, porque tem bancos que financiam ainda uma parcela menor do que a Caixa agora mesmo com essas mudanças de regra. Então, essa pesquisa, né, é sempre muito importante. Agora, é claro, se você já é um cliente de algum banco, isso normalmente te dá vantagens, né? Se você tem uma longa parceria com algum banco, isso costuma dar vantagens em regras, em condições de financiamento. Segundo um levantamento realizado pela startup do mercado imobiliário Loft, mais de 60% dos brasileiros que pretendem se mudar desejam comprar um imóvel. O que deve ser levado em consideração na hora de realizar o sonho da casa própria, professora Ana? Então, essa é uma grande questão e que sempre mobiliza as discussões, ainda mais nos momentos, né, que as taxas de juros começam a subir e os imóveis também, né, ter seus preços mais elevados. Quer dizer, comprar ou alugar, tá? Se a gente olha, né, de uma maneira geral, e até essa é uma questão universal, as pessoas preferem ter um imóvel próprio, até como um ativo, né, uma segurança. Então, há uma preferência, eu diria, universal, que se a gente olha, a maioria dos países isso ocorre, e no Brasil não é diferente. Se a gente olha a condição de ocupação dos imóveis, segundo os dados do IBGE, pouco mais, 21% só dos imóveis são alugados. Então, você tem a grande maioria, né, como propriedade, né? No entanto, a gente vê que a parcela de imóveis alugados vem crescendo nos últimos tempos. Acho que há também uma mudança de cultura, no sentido da gente ter mais jovens hoje pensando que alugar pode ser algo bom, principalmente no momento que eles estão começando a vida. Então, que fatores a gente deve levar em conta? Primeiro, a sua capacidade. Se você quiser comprar um imóvel, você tem que ver a sua capacidade, né, de pagar um financiamento, se cabe no seu orçamento, ou se não vai gerar um estresse muito grande. Você olhar a sua situação econômica no horizonte de tempo mais longo, porque o financiamento envolve aí, né, um longo período de comprometimento da renda. Uma outra coisa importante, né, é a questão de mobilidade. Você vai se comprometer com financiamento de longo tempo se você pretende mudar rapidamente de endereço, sair para um outro estado ou até um outro país. Tudo isso precisa ser considerado, além da questão financeira, claro, né? Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da coordenadora de projetos de construção da FGV IBRE, Ana Maria Castelo. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço aqui a participação, foi um prazer. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Valeu, Rogério. Obrigado, Fara. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro.
Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!